Glória a Deus. Sabe, uma das maiores perguntas que o homem faz, a primeira maior pergunta da humanidade é: para onde eu vou depois que eu morrer? Para onde que eu vou depois que tudo isso acabar? Para onde que eu vou? Você sabe o porquê dessa pergunta? Escuta o que eu vou te falar agora, irmão. Porque nós somos compostos de corpo, de alma, de sentimentos. A alma aponta para os sentimentos e de espírito. O nosso espírito clama pela eternidade. Clama pela eternidade. O Alan estava ministrando aqui o ofertório, dizendo que ia fazer algumas perguntas, né? Quando chegasse lá, chegasse aonde? No céu, na eternidade. Porque nós temos uma fome e uma sede por aquilo que é eterno, por conta do divino, do celestial. Nós fomos feitos do pó da terra e dentro de nós o Senhor soprou o quê? Fôlego de vida, Ruach Kadosh. E hoje nós vamos falar justamente sobre um cara que tinha uma indagação sobre a eternidade. A indagação dele não era lá essas coisas, sabe? Na verdade ele queria uma prova, ele queria um argumento, só um argumento para prender Jesus. E Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. E aí a gente pega essa parábola, ela dá para ser trabalhada de vários ângulos, mas eu quero hoje bater aqui forte, tá? Em quem é o próximo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quem é o próximo para nós? Escuta só, Lucas capítulo 10, eu vou te dar aqui alguns segundos para você abrir a sua Bíblia aí. Lucas 10, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho, ou o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Já abre aí, Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25, a partir do verso 25, já abre aí por favor, no nome de Jesus, que hoje nós estamos com um tempo curto, a gente vai ter que acabar pontualmente meia-noite hoje. É online, mas a gente não perde a piada não, irmão. Só o culto está no novo formato, as piadas são antigas mesmo, tá bom? Fico imaginando alguns irmãos vendo agora e rindo. Vamos lá, para cima! Pegou aí, Salva? Certa ocasião, um perito da lei se levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê a lei? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó e tal. Mas nós vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui até o verso 29. Eu quero trabalhar esses versículos com você. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui há duas vertentes. Primeira, levantou-se alguém, escuta isso, levantou-se alguém com o único intuito, irmão, de pôr, sabe, de ter um argumento, para quê? Para
fazer de Jesus, para fazer de Jesus como se fosse um prêmio para a vida dele. Ele disse: cara, está todo mundo querendo prender esse cara. E eu vou pegar esse Jesus, eu vou fazer dele o que eu quero agora. Para quê? Para que o meu nome seja reconhecido diante dos homens. Vai ser por causa da minha pergunta. Ele vai cair na minha pergunta, e eu vou achar um meio de prendê-lo. E ele levantou-se para isso. Ele agiu nessa direção, na direção de encaixar Jesus no seu projeto, para que o seu nome fosse conhecido diante dos homens. Não nessa violência, nessa veemência, que não nesse sentido. Mas será que nós não estamos fazendo perguntas para Jesus, para encaixá-lo na nossa vida? Será que na verdade, irmãos, nós não estamos querendo converter Jesus às nossas vidas? Faz uma reflexão aí. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou contar uma historinha para você, tá bom? Se quando terminasse esse culto, eu dissesse para você que iria chegar na sua casa uma pessoa com uma folha em branco, e depois que essa folha fosse entregue, você ia ter 30 minutos, após isso, ia esperar, sabe, após essa folha ser entregue, você ia ter 10 minutos você ia ter 30 minutos, após esses 30 minutos, você ia ter um tempo com Jesus, você ia ter um tempinho com Jesus, e aí você ia pegar essa folha, tá? E aí eu pergunto, essa é a pergunta: depois dos 30 minutos, como essa folha ia chegar em Jesus? Como essa folha ia chegar em Jesus? Será que branquinha? Ou toda preenchida? Será que você ia chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, está aqui está aqui as minhas demandas? Ou você ia chegar para Jesus e dizer: olha, Pai, está aqui a minha folha, ela está totalmente em branco, eu até peguei a melhor caneta que eu tinha, para que eu pudesse anotar tudo, exatamente tudo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, a maioria de nós ia chegar para Jesus com a folha totalmente preenchida, e talvez nenhuma folha somente desse, porque a gente está querendo de todas as formas converter Jesus para as nossas vidas, e não converter as nossas vidas à vontade de Deus. Nós estamos querendo que Jesus converta as nossas vontades. Nós fazemos projetos e nós entregamos no colo de Jesus: se vira, eu fiz e agora você tem que abençoar. Enquanto na verdade nós deveríamos estar perguntando ao Cristo: o que o Senhor quer que faça? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Pois ela já não me pertence, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, a minha vida é tua, a minha família te pertence, a minha família ela vai se mover, ela vai se movimentar a partir daquilo que o Senhor tiver de direção para a minha vida e para a minha família. Esse deveria ser o nosso comportamento. A segunda coisa que esse homem, que esse perito da lei pergunta é: o que eu posso fazer para que eu herde a vida eterna? Para que eu, mais uma vez o eu. E Jesus, sabe, o cristianismo na verdade, irmão, ele consiste em nos tirar do eu e em nos colocar no nós. Por isso Jesus, quando nos ensinou a orar, a oração que ele nos deixou de modelo foi: Pai nosso que está no céu, o pão nosso, o pecado nosso. Ele nos tira do eu e nos leva para o nós.
não é sobre eu ser salvo, é sobre a minha salvação poder cooperar com a salvação de alguém. É sobre aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas, poder cooperar com a vida de outras pessoas. O cristianismo não é um local de isolamento, o cristianismo é um local de comunhão. Por isso não existe eu sou a igreja, não, nós somos a igreja. Você sozinho pode até ser um membro, mas nós somos o corpo. Nós juntos somos o corpo. E hoje nós estamos numa prova viva de que o que nos liga não são as paredes. O que nos liga é Ele. Ele que venceu a morte. Amém? Glória a Deus. Então não tente encaixar Jesus nos seus projetos pessoais. Esse é o primeiro ponto. Amém? O segundo é, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí você vem aqui, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da astúcia da serpente lá no Éden, dizendo, você tem que fazer. Esse foi o mesmo questionamento desse perito. O que eu tenho que fazer? Não é sobre fazer, é sobre ser. O cristianismo não é sobre fazer, é sobre ser. Quando eu sou, eu entendo o que eu preciso fazer. Enquanto eu não entender quem eu sou, eu vou estar fazendo coisas para ser. E esse não é um projeto divino, esse não é um projeto de Cristo. O projeto de Deus é, você é. E aquilo que você faz ou deixa de fazer, não muda a tua essência. Por quê? Porque você já foi pago um alto preço por sua vida. E o que é que você precisa agora? Tomar consciência, tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Você já é um filho amado, você já é uma filha, você já é alguém, cara, que foi pago um preço de cruz por você. Então tome consciência daquilo que você é e pare de brincar com a sua vida, pare de gastar a sua vida irresponsavelmente. Tome conta, valorize o ar que você respira, cara. Valorize a tua vida. A tua vida é um presente que o Senhor Deus deu a essa terra. Não é para você, é para nós. E se você está gastando a sua vida com você, e somente com você, você está vivendo qualquer outra coisa, menos o cristianismo. Porque não é sobre você, é sobre nós. Amém? Vamos para cima? Vamos lá, solta o cinto aí. E vamos voar, vamos para Jerusalém. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você vê a lei? Note que existem perguntas cara, Jesus era mestre em fazer perguntas. Quando alguém vinha com a indagação, Jesus virava o jogo. Ele disse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, sabendo que ele queria pegar algo, sabendo que ele queria somente um argumento, sabe, torto de Jesus para prendê-lo. O que é que Jesus pergunta para ele? Ele diz: o que está escrito, cara? Ele não responde, ele pergunta, duas perguntas. Ele recebe uma pergunta e devolve duas. O que está escrito? E como você compreende o que está escrito? Porque Jesus queria fazê-lo pensar. É a mesma coisa quando ele chega para aquele homem lá no tanque de Betesda, para aquele aleijado que estava ali há anos, e ele pergunta, sabe, você quer ser curado? Imagina a pergunta para um homem paralítico: você quer ser curado? Aí a resposta daquele homem é: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Toda vida, quando as águas são agitadas, havia uma conversa, uma história, de que quando as águas eram agitadas, o primeiro enfermo que entrasse ali seria curado. Essa era uma história, essa era uma historinha, eles acreditavam.
Mas a pergunta de Jesus não foi essa. Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Jesus perguntou: você quer ser curado? Por quê? Porque Jesus sabia que a paralisia daquele homem não era nas pernas. A paralisia daquele homem era interna, era na alma, era no coração. O que verdadeiramente ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu estou abandonado. O que foi que ele disse? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, a doença dele não era nas pernas, a doença dele era no íntimo, era no seu interior. Ninguém podia ver. As pessoas podiam até ver o aleijo das pernas, mas ninguém podia ver o seu coração sangrando. Por isso Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Por isso Jesus devolve duas perguntas para aquele cara, dando oportunidade dele repensar a sua vida. Como que você vê a lei? O que está escrito e como você vê a lei? Se Jesus pudesse fazer uma pergunta para você hoje, aquela mesma que ele fez para os discípulos lá: quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você, irmão? Responda na sua intimidade. Responda assim com muita verdade. Quem verdadeiramente é Jesus para você? Como você vê Jesus, cara? As perguntas de Jesus, elas nos movem por dentro. Uau, como eu amo. Dava até uma série de mensagens, as perguntas de Jesus. Vamos pensar nisso aí, Gu e Sal. Vamos lá. E ele respondeu, escuta o que é que ele respondeu, o mestre da lei: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: top. Não está assim na tua Bíblia não, só na minha. Jesus respondeu: você respondeu, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Escuta, irmão, Jesus perguntou a ele o que estava escrito e como ele entendia. Ele respondeu o que estava escrito. O que foi que ele disse? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame também o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, aquele cara sabia o que era que precisava ser feito. Você sabe o que precisa ser feito, cara. Você sabe o que precisa ser feito para ter a tua vida transformada. Você sabe o que precisa ser feito para mudar realidades, para mudar a tua vida. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe que Jesus já morreu por você naquela cruz. Você sabe o que precisa ser feito. Aí a pergunta em seguida foi para justificar-se, ou seja, para achar uma justificativa para aquilo que ele não estava fazendo. Ele disse: quem é o meu próximo? Ou seja, quais são as desculpas que nós estamos dando? Quais são as desculpas esfarrapadas que nós estamos dando para não fazer o que nós nascemos para fazer? Quais são as desculpas? Quais são as desculpas que você está dando para não ser o pai que Deus te enviou para essa terra? Escuta aqui, irmão, vamos lá. Eu estava no meu devocional esses dias e vieram algumas perguntas ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós queremos que as pessoas se convertam para que elas fiquem melhor para nós, ou nós estamos buscando que as pessoas se convertam para que elas se tornem aquilo que Deus projetou para elas nessa terra? Você quer uma esposa? Você está orando pela tua esposa, marido, você está orando pela tua esposa para que ela se torne a mulher que você sempre sonhou? Ou para que ela se torne a mulher que Deus sonhou para essa terra? Você está orando, esposa, para que o seu marido pare de beber, para que o seu marido, pare disso, pare aquilo, para quê? Para que ele seja um marido melhor para você, ou para que ele se torne o homem de Deus, que Deus projetou para essa terra? Você está orando por um projeto seu,
Ou você está orando por um projeto nosso? Por quê? Porque se você estiver querendo um marido para você, e somente para você, não peça a Deus, peça o capeta. Porque tudo aquilo que é nosso, Jesus parte e entrega. Foi isso que ele fez com o pão, foi isso que ele fez com ele mesmo, é isso que ele faz conosco. Então vamos parar para pensar. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito para que você seja um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, para que você seja um cristão segundo o coração de Deus, para que você seja um empresário, um empregado, irmão, para que você seja um ser, o ser humano que Deus enviou para essa terra, o ser humano que Deus enviou para essa terra. Você não é uma criatura, você é um ser, irmão. Você é um ser pensante. Qual é a diferença? Qual era a diferença entre esse cara e os apóstolos? Esse cara letrado, irmão. Esse cara sabia, ele era um perito da lei, ele era alguém estudado, irmãos. Os apóstolos pescadores, cobradores de impostos, os caras marginalizados, eles andavam à margem da religião. À margem da religião. Mas eles decidiram entregar as suas vidas, o seu ser, tudo que eles eram, para o rei. Eles não acharam argumentos. Por mais que tenha sido difícil a caminhada, por mais que tenha sido difícil a caminhada, por mais que tenha tido oscilações, e isso é top demais, cara, porque biblicamente ele estava me dizendo que aqueles caras eram seres humanos, não eram anjos. Eles eram falíveis, eles não eram infalíveis, eles falharam, assim como eu e você também falhamos. Qual é a diferença? Eles não arrumaram argumentos, cara. Eles não ficaram buscando justificativa. Será que nós não estamos buscando justificativas para não fazer o que nós precisamos fazer? Como você vê? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como você vê o cristianismo hoje? Como você vê a sua família hoje? O que é que você entende de família hoje? Família é um lugar onde todo mundo se move em torno de você? Ou família é um lugar onde nós cooperamos para fazer a vontade do Senhor nessa terra? É o lugar onde nós pegamos o pão e partimos. É o lugar onde nós pegamos os nossos dons e partimos e entregamos. Para um pouquinho para pensar. O que é, como você vê a empresa que você trabalha? Como que você vê a igreja do Senhor nessa cidade? O que você entende hoje, cara? Sobre esses locais, sobre esses ambientes que eu falei para você. Para um pouquinho para pensar. Porque as respostas, elas vão falar mais de você. Bem mais de você. Do que dos ambientes onde você está. Você sabe o que precisa ser feito. Esse cara sabia o que precisa ser feito. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. O que ele estava dizendo aqui? De todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você. Note que ele falou de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, com tudo que você tiver. Ou seja, ele disse: eu sei o que precisa ser feito, eu só não estou fazendo o que precisa ser feito. E isso é pior. É melhor que você não saiba, mas você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Ame o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Vamos lá para cima? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? E aí a gente entra na parábola aqui.
Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Eu sei que você já deve ter visto esse sermão umas 800 vezes, mas eu quero enxergar algumas coisas aqui. Eu quero cooperar com você e pensar junto com você com algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. E lhes tiraram a roupa, e lhes espancaram, lhes tiraram a roupa. Ou seja, aqui Jesus ele está falando de quê, irmãos? Aqui Jesus ele está falando de uma guerra, de um assalto, literalmente de um assalto. Só que aqui ele está colocando alguns personagens aqui, e eu quero me colocar, eu quero colocar você que está vendo esse vídeo agora, dentro dessa história. Vamos lá. Olha o que é. A Bíblia fala lá em João, capítulo 10, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não é? Que o inimigo, que o diabo, sabe, ele estava comparando também com os religiosos, sabe? Escuta aqui. Jesus estava falando para os religiosos. Mas eu quero pegar isso daqui, sabe, com o projeto de Satanás, que é acabar com aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode tocar no Criador. Então o que é que ele tenta fazer? Tocar na criação. Escuta o que eu vou te falar agora, irmão, porque tem muita gente empoderando o diabo de um poder que ele não tem, tá? Jesus já venceu a morte naquela cruz. Jesus venceu o inimigo das nossas almas naquela cruz. Então escuta o que eu vou te falar agora. Ele só tem o poder que você dá para ele. Ele só pode entrar numa porta, aquela que você abre. Só. Ponto. Só aquela que você abre, tá? Então o que é que está falando aqui? Escuta. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava em uma altura, Jericó ficava abaixo. Esse era o percurso. Ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Ele foi assaltado. Eu não quero entrar aqui no caminho e tal, mas só quero dizer assim, ele foi assaltado. E olha os pormenores. O que é que ele fala? Tiraram a sua roupa. Irmão, eu não vou nem pedir para você imaginar, tá? Mas você já pensou amanhã, ou mais tarde, quando você sair, depois do culto aqui, vai já acabar de sair, você vai pedir uma pizza, ou você vai comprar. Já pensou se você pedisse uma pizza, irmão? O entregador chegasse nu para entregar essa pizza? Hein? Não é de rir, não é? Você ia ficar como? Que legal, que pizza moderna é essa? Né? Que pizza engraçada, meu Deus, amanhã eu peço outra. Não, irmão, você não ia fazer isso, você ia ficar o quê? Envergonhado. O que está falando aqui? Tiraram as suas roupas. O que está falando aqui? Vergonha. Lhe expuseram a vergonha. O que Satanás tem feito com essa geração? O que Satanás tem feito com gerações e gerações? Exposto a vergonha. Tiraram-lhes a roupa, ou seja, expuseram a vergonha, deixaram expostos. E esse é o projeto do capeta, irmão. Nos expor a vergonha. Não caia, não abra portas para ele. Não abra portas para Satanás te envergonhar, lhe expor a vergonha. Amém? Fuja. E escuta, eu estava conversando com uma pessoa muito querida, um filho meu essa semana.
um filho espiritual. E eu estava dizendo para ele, eu disse, cara, lá em Gálatas 5 vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. E obra é algo que eu construo. Eu preciso construir algo. E é justamente isso, sabe? É uma construção. O pecado, ele não é um acidente, ele é uma construção. Vem sendo, por isso que fala que é obra da carne. Obra é aquilo que eu construo, tá? Construo. Eu vejo, planejo, sabe? Eu vejo, aquilo entra no meu coração, gera um sentimento, e a partir desse sentimento, eu começo a planejar o que eu vou fazer. Não é isso? E a partir disso, a partir desses 3 passos, escuta, primeiro, eu vejo. Segundo, aquilo que eu vi entra no meu coração e gera um desejo, gera um sentimento. Depois que gera um desejo, gera um sentimento, vai para minha cabeça e eu elaboro um plano. A partir daí, eu corro atrás. Eu não, nem você. Mas pessoas que se movem pelas obras da carne. Então é exatamente isso, cara. Tiraram ele e deixaram sem roupa. Expuseram ele à vergonha. Não construa obras que vão te expor à vergonha. Não construa obras que vão te destruir. Amém? Glória a Deus. Mas aqui também está falando de roupa, de coisas. Ou seja, essa roupa que você está é de quem? Sua. Não é verdade? Se fosse emprestado, o cara ia pegar. Não é tua? Essa roupa é do Alan. Essa blusa é do Alan. Essa blusa é minha. Ou seja, o que é que o texto, o que é que Jesus está falando aqui? Que tocaram em algo que era dele. Tiraram a sua roupa. Ou seja, quando nós abrimos portas para o capeta, o que é que ele faz? Ele toca em coisas que não são dele, são nossas. Existem duas chances dele tocar. Primeiro, é quando nós abrimos porta. Segundo, é quando Jesus dá permissão. Ei, tu já pensou? Escuta o que eu vou te falar agora. Vamos nos colocar no lugar de Jó? Vamos nos colocar no lugar de Jó aqui, tá bom? Imagina se Jó tivesse lá no lugar quando Satanás chega no trono. Satanás chegou no trono lá para conversar com Deus, para pedir para tocar em Jó. Não é? Todo mundo sabe dessa história. Deixa eu tocar. Esse cara, ele não é fiel e tal, e tal, e tal. Pois deixa eu tocar nele. Aí você já pensou se Jó estivesse naquele local? O que que Jó ia falar? Antes de Jesus responder, antes de Deus responder, Jó ia ficar assim. Garantido, filho, deixar nunca ele vai tocar. Nunca que ele vai deixar. É o meu Deus. É meu Jesus. Nunca ele vai deixar tocar no que é meu. Nunca. Não. Aí Deus diz o quê? Toca. Toca. Para quê? Porque alguma coisa precisava ser despertada dentro de Jó. E dentro de mim, e dentro de você, porque a história dele até hoje ecoa, até hoje nos ensina. Então existem 2 modos das nossas coisas serem tocadas. Primeiro, pelas portas que nós abrimos. Segundo, por permissão divina. A maioria, eu afirmo isso com 100% de certeza, irmão. A maioria das vezes, quando Satanás toca nas nossas coisas, são portas que nós abrimos para ele. Então, não construa coisas que ele vai te expor à vergonha. Tá bom? E feche as portas, porque ele só entra nas portas que você abre. Glória a Deus. Segunda coisa que fizeram com ele, espancaram-no. Ou seja, agora já é algo interno, agora já é algo no corpo, já é algo no pessoal, no físico, ó, aqui. Primeiro, arrancam as roupas, depois vão para o outro processo, para outra parte. Qual é? É tocar. É tocar no físico. É tocar no íntimo.
tem um filtro em você chamado Espírito Santo de Deus. Não escute tudo que todos falam. Não permita que as pessoas toquem com tanta força dentro do seu coração. Por que a gente está fazendo parte de uma geração que está tão fragilizada emocionalmente, cara? Porque nós temos graus de comparação muito elevado. Isso daqui tem acabado com a gente, irmãos. Sabe? Isso aqui tem acabado com a gente. Às vezes a gente quer ter a vida das pessoas e não sabe o preço que elas pagaram. E ainda pagam para estar onde estão, para estar fazendo o que estão fazendo. A gente vê pessoas ministrando por aí, mas não sabe o quanto que dói nelas deixar muitas vezes os filhos em casa, a esposa em casa. Ter uma casa confortável, mas não pode estar nelas, tem que estar em quartos de hotéis. Tem uma esposa que cozinha divinamente bem, mas tem que ficar comendo comida de restaurante. Sabe? A gente vê os empresários por aí, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não sabe a vida, o preço que eles pagam, cara. Então tem um filtro chamado Espírito Santo, cara. Não deixe com que as coisas entrem com muita força, sabe? Com muita violência na tua mente, cara, no teu coração, no nome de Jesus. Não deixe que o inimigo, não deixe que os assaltantes dessa vida, sabe, toquem na tua carne, nem na tua alma. Não machuquem o teu interior a um ponto de te deixar quase morto. Irmãos, vamos pensar um pouquinho, cara. Se essa geração é uma geração que não está quase morta, cara. Tem uma série, qual é aquela série que é cheia de zumbi? Qual que é, sabe? The Walking Dead. É essa mesmo, né? Que é um monte de zumbi. Não é isso, cara. A gente está fazendo parte de uma geração que está quase zumbi, cara, quase morta. Por quê? Porque tem sido tocado, cara, sabe? Tem sido exposta à vergonha, tem sido tocada no seu corpo, tem sido tocada na sua alma, no seu íntimo. E o que faz? Está vivendo a vida por viver. Vivendo a vida por viver, irmão. Para, pelo amor de Deus, cara, você não nasceu para estar quase morto, você herdou uma vida, cara, vida eterna, vida em abundância, cara. Você não nasceu para estar quase morto, você não nasceu para ter uma quase família, você não nasceu para ter um quase empresa, um quase emprego, uma quase vida. Você recebeu a totalidade de Cristo, cara. Então faça a sua vida valer a pena. Viva na totalidade daquilo que Ele projetou para você, daquilo que Ele desenhou para você. Não viva de qualquer jeito. Viva da forma que Ele projetou, cara. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Seja o que Deus desenhou para você. O que Deus desenhou para você. Amém? Para cima aqui, que o meu tempo já está quase esgotado aqui. Aconteceu de estar passando pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou para o outro lado. Passou para o outro lado. E aqui a gente pode até como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? A gente pode até achar uma palavra de peso e de culpa aqui para esse sacerdote. Mas sabe de uma verdade? Ele não podia tocar no cara. Por quê? Porque ele não podia, um sacerdote, ele não podia ter contato com um cara morto. E se o trecho está falando aqui, se o texto está falando aqui, esse trecho da palavra que a gente está lendo, que o cara estava quase morto, o que é que ele estava... Irmão, vamos lá, eu vou dar um nó e depois vou desfazer, tá? O que é que ele estava fazendo aqui? Por que ele passou para o outro lado? Porque ele estava obedecendo a Deus. Ele estava obedecendo a lei. E o que foi que Jesus disse? Que ele estava certo ou que ele estava errado? Que ele estava errado. Ele diz: você pode desobedecer a lei e agradar a Deus. Uau! Porque contra o amor
porque o amor lança fora todos os medos. Por isso Pedro e João param. Eles param um pouco, eles literalmente param. Eles iam orar no templo e eles param quando vê um aleijado e baixa a altura do aleijado. O que Jesus estava querendo dizer para mim e para você, cara? Você pode agradar a Deus. Você deve, escuta o que eu estou te falando aqui. O que é mais importante para Deus? O que ele estava mostrando aqui? São pessoas, cara. E a gente passou uma vida toda construindo algo que é perecível. Falei aqui, ou foi no grupo da igreja. A mãe de um grande pastor e teólogo, ela escrevia, esqueci o nome do cara agora, não é Paul Walsh, não. Meu Deus, vou já lembrar. Ela escrevia um bilhete, colocava na parede, na geladeira, dizendo que tudo aquilo que não era eterno era inútil. O que não é eterno é inútil. E que frase forte. Porque nós passamos uma vida toda construindo em cima do que é inútil, cara. Em cima daquilo que nós não vamos levar para o céu. A gente empenha a nossa vida toda, correndo atrás daquilo que nós não vamos levar para o céu. Não é verdade? O que é que Jesus estava querendo dizer aqui para mim e para você? O que é mais importante? Pessoas. E hoje eu estava conversando com um filho amado e disse: cara, isso dá uma pregação, hein? Isso dá uma ministração. Eu estava comparando hoje a nossa vida aqui. Se hoje tudo que a gente está construindo, sabe, Boni? Se hoje tudo que a gente está fazendo, se hoje você fosse comparar, eu sei que você não é, né? Ninguém nunca se acha, né, rico, essas coisas, não é verdade? Mas vamos lá. Se hoje você pudesse comparar a tua conta bancária da terra com a do céu. Ai, pastor, que é isso? Jesus está falando lá em Mateus capítulo 6, eu acho que verso 27 e 28 ali, para a gente não acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça vão comer, mas a gente acumular no céu. Não é verdade? Então não é sobre não acumular, é sobre acumular no lugar certo. E hoje, a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem acumulado hoje na terra ou no céu? Se hoje você pudesse comparar vamos parar para pensar aqui, vamos viajar. Se você hoje fosse tirar o teu extrato bancário de tudo que você já construiu nessa terra, o que era que ia sair durante esse tempo da tua vida, tá? Eu tenho 20 e poucos anos. Se tudo que eu construí hoje, se tivesse um banco da vida na terra e um banco da vida no céu, e se a gente fosse tirar um extrato hoje, o que é que iria sair nesse extrato da terra e o que é que iria sair nesse extrato do céu? Onde você tem construído? Onde é que ia estar com saldo positivo e onde é que ia estar com saldo negativo, irmão? Onde você está acumulando? Jesus estava dizendo aqui, o mais importante são as pessoas. E aí passou um levita. E o levita estando no lugar, o levita chegou no lugar. Escuta aqui, o levita chegou no lugar e viu e passou para o outro lado. Por que ele passou para o outro lado? Porque ele sabia que o sacerdote tinha passado. E se o sacerdote não fez, o levita não podia, ele até podia, mas ele não quis fazer. Por quê? Para não ficar feio para o sacerdote. Você entende? Cara, se eu fizer vai ficar muito feio pro cara. Então eu também não vou fazer. C.S. Lewis, isso, C.S. Lewis, obrigado. A frase que eu falei daqui era a mãe do C.S. Lewis. Exatamente, obrigado, Alan. Você não é só um corpinho bonito, não. Você é muita cuca no lance, cara.
Escuta aqui, que eu vou te falar agora, irmão. Faça, mesmo que os outros não estejam fazendo. Faça. O Senhor te chamou, o Senhor te deu algo único para fazer nessa terra. Faça. Faça mesmo. Tá? Não deixe nada, nem ninguém te paralisar. Eu sempre falo aqui para os discípulos aqui da casa, para os filhos aqui da casa, eu disse, cara, nós somos como uma pista de aeroporto. As pessoas vão lá não para ver a pista, vão lá para ver os aviões. Eu quero só servir para vocês, ó, decolarem. E você já pensou? Vamos parar para pensar aqui. Você já pensou se eu fizesse tudo que você nasceu para fazer? Porque se tem uma coisa, cara, que a gente faz é querer arrumar pessoas para os outros evangelizarem, não é? Se tem uma coisa que a gente faz é querer arrumar pessoas para os outros cuidarem. Mas Deus chamou você, irmão, para fazer, então faça. Deus chamou você para casar com alguém, então faça o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Mesmo que os maridos não estejam, mesmo que... Irmãos, as gerações mudaram, mas os princípios não. Os princípios são eternos. Alguns comportamentos mudaram, mas existem coisas eternas, imutáveis. Amém? Glória a Deus. E aí estava passando um samaritano. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Escuta aqui, irmão. Quero falar dessas 3 coisas aqui para a gente encerrar. O sacerdote estavam indo pelo caminho. O sacerdote, quando viu um homem, passou, peraí. O que aconteceu, que foram deixados quase mortos, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada. O sacerdote estava descendo pela mesma estrada que o homem estava. O levita estava no local. O levita chegou no local, ou seja, o sacerdote ele estava vindo. O levita estava próximo, tá? O sacerdote estava vindo, descendo na mesma estrada. O levita estava perto do local. Mas existia alguém, um samaritano, que estava o quê? Que se encontrava tal, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava. Ou seja, esse samaritano, ele não estava no mesmo lugar que o sacerdote passou. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Então, na certeza, ele estava trilhando um caminho que era exclusivo de samaritanos. Mas escuta o que eu vou te falar agora. O sacerdote, ele não mudou a sua vida, mesmo estando na mesma estrada. O levita, mesmo estando próximo ao local, também não se envolveu. Mas esse cara, esse samaritano, ele abriu mão do seu caminho. Ele abriu mão daquilo que ele estava fazendo. Para quê? Para se envolver em um problema que não foi ele que gerou. O que Deus está querendo me mostrar aqui? O que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Que nós não podemos achar por precioso os caminhos que nós traçamos para a nossa vida, cara. O que ele estava dizendo aqui? Tudo pode esperar, cara, menos esse cara. O tudo pode esperar, irmão. Menos sua família, o seu casamento, o seu chamado, aquilo que Deus projetou para a tua vida. Ele te chamou. Faça como esse bom samaritano. Irmão, Jesus está falando dele aqui. Do que foi que ele abriu mão por pessoas imprestáveis como eu, que não prestavam para a religião, que não prestavam. E ele foi naquela cruz por mim e por você, cara. Abra mão dos seus caminhos. Amém? Glória a Deus.
Escuta. Ele, quando viu, teve piedade dele. O sacerdote viu, o levita viu, mas o bom samaritano, o samaritano, ele viu de uma forma que ninguém mais viu. Não é sobre ver, cara. É sobre enxergar aquilo que ninguém está vendo. Não é sobre ver com olhos naturais. Se você for ver com olhos naturais, os problemas naturais da vida, você vai parar no meio do caminho. Mas se você for ver com os olhos de Cristo, cara, você vai ver sempre uma grande oportunidade para o amadurecimento. Se você for olhar para os problemas do teu casamento com os olhos humanos, você vai ficar no meio do caminho, cara. Mas se você ver os problemas naturais, os conflitos naturais que um cônjuge tem, que um casal tem, você vai ver com uma grande oportunidade de se juntarem ainda mais, de se fortalecerem ainda mais. Se você for ver os problemas da tua empresa, da empresa, do teu trabalho com os olhos naturais, os teus problemas de relacionamento com os olhos naturais, você vai viver em isolamento, cara. Mas se você olhar com os olhos de Cristo, se você olhar com os olhos desse samaritano que viu alguém quase morto e viu uma oportunidade de cooperar com a sua vida, com aquilo que ele tinha, escuta, você vai ter os olhos de Cristo, cara. Você vai ver, você vai enxergar o mundo a partir da ótica de Jesus. Amém? Pode vir, Diego, por favor. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Ou seja, escuta aqui, ele cooperou com aquilo que ele era, mas também cooperou com aquilo que ele tinha. Não tem como eu desconectar essas duas coisas. Naturalmente, se eu coopero com aquilo que eu sou, eu também vou cooperar com aquilo que eu tenho. Ele derramou óleo, ele derramou vinho, ele saiu da sua montaria, ele saiu do seu lugar que era confortável para ele. Para quê? Para ceder a alguém. Para ceder a alguém. Nós somos chamados para cooperar em tudo que o Senhor nos deu nessa terra, com aquilo que nós somos, mas também com aquilo que nós temos. Você não é uma represa, cara. A Bíblia te compara a uma fonte. Jesus falou lá em João capítulo 4 que de dentro de você fluirá rios de água viva. E se o rio para, se a gente faz uma barreira para parar o fluxo do rio, ele deixa de ser rio e ele vira uma barragem. Você não é barragem, você é rio. Então deixa fluir. Sai desse cavalo, sai dessa montaria. Abre mão do vinho, abre mão do azeite. Coopera com aquilo que você carrega. Coopera com aquilo que você tem e também com aquilo que você é. E escuta aqui. Ele levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide bem dele. Quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Irmão, tem uma parada hoje, que a galera se autodomina de desigrejados. Sabe, irmãos, eu quero falar agora especificamente para você que está vendo esse vídeo aí. Escuta o que eu vou te falar agora, por favor.
Existiam hospedagens ou hospedarias no meio do caminho, que eram locais literalmente à beira do caminho, onde entrava rico e pobre, onde ficava rico e pobre no mesmo local. E note o processo de Jesus. Escuta, note o processo de Jesus, cara. Jesus não nos chamou para nos deixar no meio do caminho. Jesus não se envolveu com as nossas vidas para nos largar no meio do caminho. Ele não colocou óleo, Ele não colocou vinho, Ele não atou as nossas feridas e nos largou no meio do caminho. O que foi que Ele fez? Antes de levar para qualquer outro canto, Ele colocou numa hospedaria. Onde é a hospedaria nessa terra? Igreja. Igreja. Talvez, se você ver alguns sermões meus, você vai entender, sabe? Porque muitas vezes eu falo que a igreja, cara, é importante, sim. E eu nunca falei o contrário. Igreja, congregação, vida na vida, é importante, é vital. É vital. E o que foi que Ele fez? Ele não largou aquele cara no meio do caminho. Antes de Ele não levou para casa. Ele não levou para casa. Para onde que Ele levou? Para a hospedaria. Antes de levar para casa. Ele pagou o preço. 2 denários. E Ele disse à galera da hospedaria. Sabe o que foi que Ele disse? Para mim, para você, para a hospedaria. Sabe o que foi que Ele disse? Eu vou voltar. Eu vou voltar, Diego. O Alan, cuida dessa galera. Eu vou voltar, Bonifácio. Eu vou voltar, Igor. Eu vou voltar, Léo. Eu vou voltar, Jefferson. Eu vou voltar, Salvador. Eu vou voltar, Gu. Eu vou voltar, Estela. Eu vou voltar, Samir. Cuide deles. E quando eu voltar, Fran, eu te recompenso. E quando eu voltar, eu te recompenso. Porque eu nunca fiquei devendo nada a ninguém. Cuide deles. Cuide, Jonathan. Cuide das pessoas que o Senhor colocou nas tuas mãos. Cuide das pessoas que o Senhor colocou nas tuas mãos. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos discípulos, cuide. E quantas pessoas tem na igreja? Eu acho que aqui em Fortaleza chega a quase 3 milhões de pessoas que nós temos aqui na igreja. Na família de Deus. Família de Deus. Filhos. Os nossos irmãos são todos aqueles que Deus chama de filhos. Se Deus chama de filhos, cara, faz parte dessa igreja, desse corpo, dessa cidade, desse estado, dessa nação. Cuide deles, cuide deles, cuide deles, cuide da sua casa. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Ele atua as tuas feridas. Ele atua as tuas feridas. Ele atua as tuas feridas. Ele não te deixou sangrando no meio da vida, no caminho da vida. Para um pouquinho para pensar no nome de Jesus. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje.